Olá, queridos irmãos, um bom dia para todos vocês. Estamos aqui para mais um domingo aprendermos parte da palavra de Deus. E eu quero agradecer ao Senhor nesta manhã, porque é um privilégio estarmos na presença dEle. Eu que estou aqui no templo, infelizmente ainda vazio, mas temos que ter paciência e perseverança para que passe tudo isso. Então agora você aí na sua casa, onde você estiver, feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por mais um dia, te louvar porque podemos ter a Tua palavra em nossas mãos e ler, meditar, aprender e crescer com ela. Que o Senhor esteja, Senhor, alcançando agora cada coração, cada mente e com esse estudo, Senhor, possamos nos conscientizar qual é o nosso papel neste mundo, o que temos que fazer como cristãos e possamos assim botar em prática, Deus, e fazer e obedecer o Teu mandado, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor nos orientou, tudo aquilo que o Senhor tem ordenado, Deus, que o Senhor, assim como fez no passado com os Seus discípulos, mandou que eles fossem. E nós precisamos também tomar posse desse ID e fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido para fazer, que é alcançar todo mundo, Pai, com o Teu amor, com o Teu evangelho. Que o Senhor esteja agora falando em cada coração, ministrando a cada vida, que mentes e corações estejam abertos para receber mais uma porção da Tua palavra nesta manhã. É o que te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema desse estudo de hoje é efeitos redentores nos cosmos e no cotidiano. E o texto que nós vamos ter como base é Colossenses, capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia, Colossenses, capítulo 1, dos versos 17 ao 20. E eu vou ler, você acompanha aí. Colossenses 1, de 17 a 20. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem o primeiro lugar. Porque foi a vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse texto com muito carinho e ver que Deus é o princípio de todas as coisas. Ele estava antes de tudo. Então, tudo que acontece, nós vamos ver nesse estudo que tudo que acontece, Deus tem o controle. Ele jamais vai perder esse controle. Ele jamais vai deixar de olhar para as nossas necessidades ou as necessidades de quem quer que seja, porque Ele é um Deus de amor. E nós vamos ver isso nesse estudo de hoje. Os efeitos redentores nos cosmos e no cotidiano. Então, nós já lemos o texto e nós vamos ver algumas coisas. Por exemplo, o nosso pecado fez com que Deus agisse em nosso favor. Então, desde lá da fundação do mundo, onde Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus, e eu costumo dizer assim de uma maneira bem pessoal, Deus já começou ali a traçar um plano, a organizar aquilo que Ele ia fazer para nos resgatar. Ele agiu em nosso favor, literalmente. E foi através de Jesus que nós conhecemos a história. E quem está assistindo hoje esse estudo e não conhece, saiba que Jesus ele foi na cruz do Calvário, morreu ali com os seus braços abertos, mas ressuscitou no terceiro dia para quê? Para que nós hoje pudéssemos conquistar a salvação eterna. Então isso é para todos nós, não é só para mim, ou para meia dúzia de pessoas, é para toda a humanidade, todo aquele que reconhece isso que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, reconhecendo que Jesus é Senhor e Salvador, confessando a Ele, você tem a sua salvação garantida. Isso é Bíblia que está falando, não sou eu. E Jesus fez muito mais do que apenas salvar a nossa alma. Sua morte teve efeito sobre a criação. Então nós vamos ver que Deus ele estava preocupado não só com vidas, mas com toda a criação. E agora em Cristo, nós somos salvos e redimidos. E podemos glorificar a Deus em todas as áreas de nossa vida. Então, o ser cristão, nós vamos ver aqui com essa introdução, que é você glorificar a Deus em tudo que você é e que você faz. Não é apenas, eu sou cristão de domingo, amanhã, da parte da manhã e da noite. Domingo é meu dia de ir para a casa do Senhor e eu sou cristão nesse dia. E de segunda a sexta no seu trabalho. E quando você retornar, nesse momento não estamos estudando fisicamente, mas quando você retornar para a sua escola, para a sua faculdade, aqueles que ainda não estão indo para o trabalho, quem é você nesses dias? Ou seja, você precisa glorificar o Senhor em todas as áreas da sua vida. A primeira coisa que a gente vai ver
é sobre a redenção cósmica. A graça não é meramente pessoal, mas comunitária. Há cristãos que digam, né, não sei se porque se acha melhor ou especial, vamos dizer assim, que a graça está só sobre nós, a igreja, os crentes. Não, a graça está sobre toda a humanidade. Ou seja, ela é comunitária. Nós somos salvos como igreja e não simplesmente como cristãos individuais. Então, Deus, quando Ele colocou a graça sobre nós, a partir do momento que entendemos que Jesus é Senhor, Salvador, e reconhecemos isso, recebemos Ele no nosso coração através do Espírito Santo, nós vamos ver que isso não é individual, isso precisa ser o quê? Compartilhado, para que outras pessoas também sintam o que nós sentimos hoje. E nós vamos observar algumas metáforas no Novo Testamento que são usadas para descrever a nossa conexão a Cristo. E você vai ver que realmente não é só para mim ou só para você, é para todos. Eu vou citar João 15:5, que vai falar sobre a videira, e diz lá que Jesus é a videira, nós somos os ramos, ou nós estamos aí em conjunto. Em 1 Pedro 2, de 4 a 6, Jesus é a pedra angular e nós somos os tijolos, mais um grupo. Efésios 4, 14 e 15, Jesus é a cabeça da igreja, nós somos os membros do corpo. Então, é somente juntos que podemos fazer aqui aquilo para que fomos criados e destinados a adorar em comunidade. Então, quando vemos para a casa do Senhor, ou estamos em nossa casa, ou qualquer outro lugar, você pode adorar o Senhor. Mas o mais gostoso de tudo é quando estamos reunidos para adorar ao Senhor. Quando estamos reunidos como igreja de Cristo, e você vai estar assim adorando ao Senhor, porque Ele é merecedor da nossa adoração. Juntos vamos sair para levar o evangelho do reino. Então, nós primeiro fomos chamados para adorar e juntos também vamos sair para pregar esse evangelho. Então é tudo junto, não queira você achar que vou fazer tudo sozinho. Você pode até fazer, mas não vai ser a mesma coisa, do mesmo jeito. Você precisa levar esse evangelho do reino a todas as pessoas que necessitam, compartilhando as boas novas sobre Jesus e servindo as pessoas que sofrem os efeitos da queda. Pessoas debilitadas e alienadas. Se você vê ao seu redor, você vai reconhecer pessoas assim. Talvez dentro da sua casa, no seu vizinho. Você vai ver pessoas que estão sofrendo o efeito da queda. Eu um dia estava nessa situação e talvez você também. Antes de receber a Jesus como Senhor, nós estávamos nessa situação, debilitados e alienados. Quantas vezes talvez você tenha passado na frente de uma igreja ou recebeu um convite de entrar num templo para um culto e você não quis, porque você não sabia qual era a importância disso. Então, a partir do momento que você tem esse esclarecimento, a graça chega sobre a sua vida, você é transformado e passa a entender. Aí você deixa de ser debilitado e alienado. Você vai conseguir entender sobre a criação, sobre aquilo que Deus fez na sua vida e continuará fazendo. A criação, ela está desfigurada pelo pecado. Pense nisso. Quando você olha ao seu redor, quem tem acompanhado os noticiários, eu até anotei algumas coisas aqui sobre esse assunto, eu tenho acompanhado os noticiários, o que a gente mais vê quando nós ligamos a TV, em qualquer que seja o canal, políticos roubando tudo que podem roubar. É a educação falida, é a saúde falida, porque eles estão roubando. Enquanto nos hospitais não tem medicamento, não tem os insumos que precisam, os políticos estão cheios de dinheiro, pessoas estão sendo colocadas lá com o nosso voto, com a nossa confiança, e estão roubando. Vamos ver outra coisa também que está desfigurado. Homens abusando de crianças, como nós temos visto isso na TV. O último caso foi daquela menina de 10 anos que engravidou e teve que abortar aquela criança. Coisas terríveis para a mente dessa criança, das crianças que passam por isso. Vimos agora há pouco tempo uma mulher que matou a outra porque queria o bebê. E aí abriu a barriga daquela pessoa, a pessoa morreu, primeiro com tijolada, e roubou o neném da barriga. Olha que absurdo, como que a criação que Deus fez linda está desfigurada. São coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E também vamos ver a natureza sendo totalmente destruída pelo homem, as queimadas, o que temos visto muito isso também. Porcentagens imensas da Amazônia está sendo destruída. E também mais um item que eu notei aqui, líderes que se dizem cristãos, mas estão sujando o nome de Jesus
por causa de ganância, por causa de coisas que eles não eram para estar fazendo, eram para estar sendo exemplo de homens e mulheres de Deus e estão nem aí para isso. Não estão nem aí para isso. Eles estão totalmente afundados no pecado. Então, se você vê a sua volta, a criação realmente está desfigurada. Mas qual é o nosso papel nisso aí? Nós vamos ver que nós temos um papel muito importante dentro disso tudo. O plano onde Jesus está no centro como Redentor, e é por meio dele que Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Então, para que isso aconteça, nós somos o canal. Eu e você somos o canal. Quando a gente vai fazer uma serenata que temos feito agora para os idosos, que é algo mais recente, na porta de um idoso, de um familiar, pessoas em volta estão ouvindo, estão vendo, estão ouvindo a palavra de Deus através das músicas. Quando você tem a oportunidade de você visitar um hospital, um presídio, ou alguém que você conhece, e você levar a palavra de salvação, você está sendo um instrumento para que essa reconciliação chegue até essa pessoa. E Deus se reconcilie com essa pessoa e possa assim, essa vida ser transformada. Isso tudo foi plano de Deus lá em Gênesis. Então, quando a gente vê a criação, vê tudo que Deus fez, e o homem pecando, Deus não ficou satisfeito e preparou tudo isso. Infelizmente, temos que conviver com essas coisas ruins, temos visto, não estamos livres delas, mas que você possa estar fazendo, como eu e você. A nossa parte é pregar o Evangelho e as pessoas entenderem desse amor, entenderem dessa maravilha que é estar na presença do Senhor. Não fique questionando assim, por exemplo, onde está Deus? Né? Tem gente que pergunta, onde está Deus na vida dessas pessoas, daquela criança, daquela mãe que foi assassinada por causa daquele bebê? Nessa hora difícil que temos vivido, Jesus está sim, atento a todas as coisas. Ele está sentado no trono, como diz a palavra, e governa sobre todas as coisas. Ele tem consciência de tudo aquilo que temos em mente para fazer. Ele tem consciência de tudo aquilo que está para acontecer e está acontecendo. Então, não perca o foco. O Senhor não perde nenhum momento, vamos dizer assim, Ele está sempre atento a todas as coisas. Ele não está alheio. Né? Ele está preocupado, sim, com a sua criação. Ele está preocupado, sim, com aqueles que um dia declararam Jesus como Senhor. Talvez muitos que tenham declarado Jesus como Senhor na igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra estejam vivendo uma vida que não é do agrado dele. Ele está preocupado com isso também. Porque ele quer levar uma igreja santa, sem mancha, sem mácula. Então, a palavra que eu queria, que fugiu, Deus não perde o controle. Foi essa palavra que estava aqui e deu uma escapulida, deu um branco. Deus não perde o controle, Ele está no trono dele, mas tem controle sobre todas as coisas. Deus está realizando sua obra graciosa e redentora de duas formas. A primeira, sobre a graça comum. Então, essas duas formas. A primeira, a graça comum. Essa graça está relacionada à vida no presente mundo. Como assim, Patrícia? Deus, na sua misericórdia, Ele abençoa os ímpios. Alguém pode estar questionando assim, mas como? Sim, Ele dá o ar, Ele dá o sol, Ele dá a chuva, a vida, a saúde, o alimento. Ele permite que mulheres engravidem, Ele dá a maternidade para aquela mulher e assim por diante. Essa é a graça que está sobre o cosmos, é a graça comum. Graça essa que também está sobre as nossas vidas, né? E apesar de toda essa graça comum derramada no mundo pelo Criador, essa graça não é a graça salvadora, não vamos confundir. Não conduz ninguém à salvação. Esse é o amor de Deus sobre as pessoas que necessitam viver nesta terra e necessitam disso tudo, do ar, do sol, de viver normalmente como todos. Mas não conduz à salvação. Agora que eu vou entrar na segunda parte, que é a graça salvadora. Presta bem atenção. Que conduz as pessoas a uma comunhão profunda com Deus. Então, antes você vê pessoas, né, na primeira, a graça comum, onde tem tudo normal que todo ser humano precisa para viver nessa terra. E a graça salvadora, somos esses seres humanos que temos tudo o que precisamos para viver nessa terra e mais, a comunhão profunda com Deus. Essa é onde entra aí agora mais uma vez o nosso papel para pregar o Evangelho e as pessoas poderem entender essa graça salvadora, essa graça que nós não precisamos fazer nada, por isso que chama graça, né? É de graça, não precisamos fazer nada para receber.
E aí que entra a grande comissão que está lá em Mateus 28, onde Jesus deixou registrado lá, 18 a 20. Ele disse por quê? Que nós tínhamos que pregar o evangelho a toda criatura. E mais importante, ensinar tudo o que ele ordenou, tudo que as pessoas precisam. Você deve conhecer esse texto, está lá, Mateus 28, 18 a 20, onde temos como tema a grande comissão, ou seja, a grande comissão em que eu e você estamos envolvidos. Porque quando você prega o evangelho, a pessoa não só tem a graça comum, mas também recebe a graça salvadora, a graça que vai transformar a vida dessa pessoa. E ela vai ser como nós, vai ter o interesse de estar na presença do Senhor, de crescer em Cristo e também pregar o evangelho, que é o fundamental para mim e para você. Eu costumo dizer lá na classe, quando a gente fala sobre esses assuntos de evangelismo, eu costumo dizer, você pode não fazer nada na igreja. Você pode ser aquela pessoa que vem de manhã, participa da reunião de oração, do culto da manhã, da EBD, e vai embora para sua casa. À noite você volta para o culto das 18 horas e cultua o Senhor, louva o Senhor, ouve a palavra, tem comunhão com os irmãos, vai para sua casa. E talvez alguém pode olhar assim e dizer, poxa, mas você não faz nada. Se você está pregando o evangelho, intercedendo por vidas, bastou. Agora, as pessoas acham muitas vezes que para fazer alguma coisa para o Senhor, tem que ser alguma coisa de movimento. Pegar no microfone, falar, cantar, tocar, fazer alguma coisa na cantina, ficar envolvido com algum departamento ou ministério da igreja. Isso funciona também, isso é uma bênção. Nós precisamos que a igreja funcione, né? Um mecanismo que tem que estar trabalhando. Mas se você não faz, isso não é pecado. Você precisa saber que você é um evangelista do Senhor. Aí eu vou à casa do Senhor, eu sento lá, cultuo e vou embora, mas eu estou falando de Jesus por aí. É isso aí, o objetivo é esse. Então deixa para outros fazer outras tarefas, não é? Então a gente vai encerrar o primeiro ponto aqui, da graça comum e a graça salvadora. Agora o segundo ponto vai falar sobre revertendo a maldição. A graça redentora está agindo em nós e por meio de nós para restaurar todas as coisas. Então, presta atenção, eu vou repetir. A graça redentora está agindo em nós e por meio de nós para restaurar todas as coisas. Então, a partir do momento que a graça está sobre a minha vida, me restaurou, o Senhor é o que sabe todas as coisas, Ele sabe das minhas fraquezas, minhas limitações, como sabe das suas, é Ele que nos conduz, é Ele que diz assim, está errado, volta, pede perdão, seja para o Senhor ou para uma pessoa. Essa graça está sobre a nossa vida. E é através daí que nós seremos usados para restaurar todas as coisas. Como assim, Patrícia? Por exemplo, pense em alguém agora que você acha que não tem jeito. Mas fulano é muito ruim, ou está envolvido com umas coisas que não tem jeito. Tem gente que fala isso, não é? É possível sim o resgate, porque a graça vem de Deus e não nossa. Então, o nosso papel, onde estamos inseridos aqui nessa responsabilidade, é falar do Evangelho, é viver o Evangelho, que ainda é muito mais importante, viver o Evangelho com uma vida íntegra, digna diante do Senhor. As pessoas vão observar isso. Então, essa mesma pessoa que você pensou aí, é possível sim o resgate. Sabe por quê? Eu e você um dia fomos resgatados, você esqueceu disso? Eu um dia, né, cada um no seu tempo aí, 1 ano, 10, 20, 30, 50 anos de evangelho, você foi resgatado, você teve a sua oportunidade. Então você teve jeito, eu tive jeito, então qualquer um tem jeito debaixo da graça do Senhor. Mesmo com uma vida caída, mesmo sendo impossível aos olhos humanos, é possível resgate, sim. E agora pense em alguma situação que você tem visto ou vivido que você fala assim, isso não tem mais jeito. Pensa aí. É possível, sim, a restauração dessa situação. Agora, dentro disso tudo que a gente está compartilhando aqui, você precisa ter paciência, perseverança, estar em oração, estar crendo que é Deus quem vai fazer, não é a sua força, não é a sua insistência, mas crendo que é Deus que vai fazer. Então é possível sim, vidas serem transformadas, restauradas, é possível, porque Deus é que fez o plano desde Gênesis até hoje, então é possível. Hoje, pela graça de Deus, somos capazes de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, celebrando a beleza da sua santidade com reverência e alegria. Quantos de nós nunca nem pensou nisso quando não tínhamos o Senhor na nossa vida?
esse negócio de crente, adorar, cantá-lo, ir à igreja. A gente não entendia isso. Eu não entendia isso. E aí você passa, depois que recebe a graça de Deus sobre a sua vida, conhece a Jesus como Senhor da sua vida, você consegue entender essa capacidade de adorar a Deus. Só quem tem é quem tem a graça sobre a vida, né? A graça transformadora, a graça que traz essa consciência que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Só quem tem essa mentalidade vai entender que é possível adorar a Deus em espírito e em verdade. Às vezes você olha para alguém, no meio, por exemplo, quando a igreja está cantando, é uma forma de adorar, né, através da música, e você olha para o rosto da pessoa e a pessoa está assim, ó. Aí você pensa assim, estranho, a pessoa não faz um movimento nem com os lábios, mas ela está adorando do jeito dela. Então não somos nós que temos que questionar. Talvez ela não esteja com vontade de cantar naquele momento, mas no coração dela ela pode estar adorando. E tem aqueles que também realmente não adoram, mas aí não cabe a nós julgar. Mas nós não podemos julgar uma pessoa que está com os lábios trancados, achar que aquela pessoa não está adorando a Deus, porque adorar a Deus não é só cantar. Você adora a Deus na sua mente, louvando ao Senhor com sua gratidão, com seu amor, com a sua dedicação. Então nós vamos ver aqui que você pode adorar em secreto, na sua casa, no seu carro, como você quiser. E também no templo, em comunhão com os irmãos. A graça é que nos capacita a glorificar e adorar a Deus. E aí ele ensina também, através dessa graça, né, que nós recebemos, é adorá-lo, adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, com reverência e alegria. Isso é muito importante, que através da nossa reverência, da nossa alegria na presença do Senhor, nós também passamos a ser um testemunho para aquelas pessoas que estão vendo. Não é adorar o Senhor de qualquer jeito, mas adorar com dedicação. E como demonstramos que a graça de Deus reorientou nossa bússola moral? Alguns exemplos eu vou dar aqui sobre que nós fomos reorientados através dessa bússola moral. Passamos a respeitar os idosos. Nós temos tido experiências lindas com a serenata e conhecendo irmãos através do nome, porque às vezes a gente vê as pessoas no templo e não sabe o nome, chama só de irmão, irmã e não sabe o nome. Daí eu digo lá na nossa, quando a gente vai fazer a serenata, agora eu sei quem é fulano de tal, porque eu já olho para o rostinho e já sei o nome. Então, respeitar os idosos, não só da casa do Senhor, mas todos aqueles que estão à sua volta. Preservando uma vida inocente. Doar aos pobres com generosidade. Isso tudo Deus que faz com a gente. Honrar a Deus com o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, usando como instrumento de retidão. Então a gente vai falar aí do vestimenta, da maneira de viver, a maneira de falar, todo o nosso corpo, tudo que somos, adorar ao Senhor também com o nosso corpo. E isso você vai ver que é Deus que faz isso. Quando você não tinha o Senhor, você andava de qualquer forma, mas agora não, agora você tem um nome a zelar. E essa é a importância aqui da graça de Deus sobre a nossa vida, para sermos testemunhas. Honrar a Deus com o nosso corpo inclui a nossa sexualidade. O autor, quando preparou essa lição, ele quis colocar isso, porque muitas pessoas, até cristãos, que dizem cristãos, estão desonrando ao Senhor com o seu corpo. Eles estão desonrando através da sexualidade. Isso é para solteiros e para casados. Todos nós podemos. Como assim? Isso você tem que se submeter aos propósitos de Deus. Por exemplo, a abstinência de bom grado para os solteiros, ou seja, sexo só depois do casamento. E a entrega sexual para os casados. Desfrutar a vida sexual é só para os casados. E tem gente atropelando as coisas aí. Então, Deus não se agrada e envergonha o evangelho, as pessoas ficam sabendo, e aí você vai assim, você vai sujar o nome de Jesus. Então, mantenha-se na abstinência, você que é solteiro, espere no Senhor o tempo certo. Ah, não dá, dá sim. Dá sim. Se você estiver cheio de Deus, você espera todas as coisas. Então, você tem que estar ligado com o Senhor, e assim também para os casados. Você pegar os textos bíblicos que falam sobre o casamento e ver aquilo que a mulher tem como responsabilidade, aquilo que o homem tem como responsabilidade, e saber que os dois juntos vão honrar a Deus na sua vida sexual também.
Em Romanos 8, 28, vemos que o mal coopera para o nosso bem e para a sua glória. Os sofrimentos físicos, a deficiência ou enfermidade, tudo isso que muitas vezes acontece com a gente é para a glória de Deus. E aí Deus é glorificado muitas vezes através de uma doença, de um problema que você passa, e você vai glorificar a Deus com aquela situação que você está vivendo. Porque você vai poder dizer, o Senhor está no controle. Seja para curar ou não, o Senhor está no controle. E tudo tem um propósito redentor, nada acontece por acaso. Vamos lembrar aqui que Jesus está sentado no trono, com controle sobre todas as coisas. Esse último ponto que nós vamos ver agora, ele precisa ser destacado porque costuma ser mal compreendido. Por exemplo, o objetivo de Deus para nós nesta vida não é simplesmente nos fazer felizes. Porque tem gente que acha que ser cristão é uma eterna felicidade. O crente não pode ficar doente, o crente não pode ficar desempregado, o crente tem que ter uma vida no altar totalmente diferente de todas as pessoas. Ele vai ter uma vida no altar, sim, no altar da presença do Senhor. Mas o desemprego vai vir, a doença vai vir, os problemas vão vir. Não tem como fugir disso. Enquanto estivermos nessa terra, estaremos junto com o povo, caminhando todo mundo junto, e os problemas virão. Então, vamos esclarecer isso. Deus não nos chamou, não nos transformou para sermos totalmente felizes e nenhum problema vai chegar até nós. Se fosse esse o seu propósito, ele estaria fracassando terrivelmente. Na realidade, Deus tem um propósito muito mais profundo. Então, presta atenção nisso. Esta vida é um campo de provas para nos mostrar o quanto precisamos dele e para iniciar uma transformação que não estará completa até a perfeita felicidade da vida por vir. Então, enquanto estamos nessa terra, estamos em prova. Em todas as áreas da nossa vida. Assim como o ouro passa pelo fogo, o diamante passa por uma lapidação. Eu tive a oportunidade de conhecer o que é lapidação de diamante. Trabalhei numa empresa onde a pedra chegava, eu nunca mais esqueci, eu podia aplicar isso na vida espiritual. A pedra chegava bruta, feia, suja, amarronzada, acinzentada, e passava por vários processos, ácido, para fazer a limpeza durante um período, se não estava bom, voltava para o ácido novamente. E aí depois ele passava por vários profissionais, porque um ia lapidar de um jeito, o outro ia lapidar da outra forma, então ia fazendo as facetas. Eram vários profissionais para cuidar de uma pedra. Então se imagina a presença do Senhor nas mãos do Senhor e o Senhor te lapidando, acertando cada área da sua vida, cada faceta, aquilo que precisa ser tratado novamente. Ele vai lá e vai novamente te jogar no ácido e sinta-se assim, na mão do Senhor. É muito melhor estar nas mãos do Senhor do que nas mãos do diabo, que arrasa com a sua vida e destrói de uma vez. Então sinta-se seguro nas mãos do Senhor. Esses problemas são para a nossa prova, nosso teste. Então, louve ao Senhor. A Bíblia fala que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Então, dê graça. Eu estou com um problema sério. Eu também já passei, todo mundo vai passar, e não vai ser um só, serão vários problemas. Então, entenda que essa prova é para você aguardar a felicidade que está por vir. Aí sim, quando a igreja for levada, quando você for levado pelo Senhor, você vai ter uma felicidade eterna, porque é promessa do Senhor em sua palavra. No céu não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter ranger de dentes, não vai ter nada de ruim, vai ser só alegria, mas só no céu. Então tenha consciência, se um dia alguém falou para você, ou você ouviu dizer, que o crente não pode, isso é uma pregação falsa. O crente, ele vai passar por problemas sim. É só você ter paciência, orar, se colocar na presença do Senhor com sabedoria e pedir, Senhor, me ajude a passar por essas coisas firmado na Tua palavra. E outra coisa, a graça nos capacita a honrar a Cristo. No casamento, por exemplo, o Espírito Santo reconcilia relacionamentos perdidos. E ter vida santa e mansidão. Então, essa graça que nos capacita a ter paciência com o outro, a amar incondicionalmente. E se tem algum problema, é o Senhor que vai restaurar. Mas você tem que acreditar e tem que clamar por Ele. Essa reconciliação nos relacionamentos, que talvez por alguma forma
aos seus olhos está perdido, talvez não tenha mais jeito, talvez a frase que você esteja usando, você precisa ter confiança no Senhor e clamar: Senhor, meu casamento é teu. E eu creio que é o Senhor que está no controle de todas as coisas, por isso me ajuda a conduzir da melhor forma, com sabedoria. E tudo que fazemos é para a glória de Deus. Em 1 Coríntios 10, 31, diz assim: assim quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então toda a sua vida precisa ser para a glória de Deus. Nós vamos concluir esse estudo dizendo o seguinte: a redenção de Jesus na cruz trouxe mais do que apenas salvação para nós. Ela trouxe salvação, redenção também para os cosmos, ou seja, para todo mundo, tudo que está na sua vista. Por sua obra, Jesus tem a preeminência sobre toda a criação. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Aprendemos também que a obra de Jesus deve influenciar cada aspecto da nossa vida cotidiana. Então você tem que ser um espelho, você precisa ser uma vitrine do Senhor. Como a família, o trabalho, a sexualidade, as artes, a ciência, tudo mais que existia. A redenção é cósmica, ou seja, Deus quer restaurar tudo e todos. E nós somos instrumentos na mão do Senhor para isso. E vamos acabar agora com algumas 3 perguntas que serão para a nossa aplicação. Então presta atenção. Você tem consciência do senhorio de Cristo sobre todas as áreas da sua vida? Você tem consciência do senhorio de Cristo sobre todas as áreas da sua vida? Pensa nisso aí. Todas as áreas da sua vida. Se precisar, pega um papelzinho e anota. Vida familiar, vida social, amizade, relacionamento. Bota tudo aí. Deus tem o senhorio dele sobre todas as coisas? O que você tem feito para glorificar a Deus em todas as esferas da sua vida? Então você primeiro vai ver se Jesus é o senhorio. E agora você vai ver, você vai ver como que você vai fazer. Qual é a sua responsabilidade para glorificar a Deus em todas as coisas. Agora é a sua responsabilidade de fazer acontecer. De maneira prática, o que você pode fazer para influenciar e transformar o mundo em que vive? Vou repetir. De maneira prática, o que você pode fazer para influenciar e transformar o mundo em que vive? E aí é você que vai responder para o seu coração e para Deus. O que eu e você, de maneira prática, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para influenciar, transformar o mundo em que vivo? Nós temos responsabilidades. Eu sempre lembro, quando a gente vê tudo isso que eu comentei aqui, das queimadas, da destruição da terra. Eu fico lembrando lá em Gênesis. Quando Deus deu o mundo nas mãos do homem, Ele disse que era para cuidar de todas as coisas. Domine Ele sobre todas as coisas. Sobre os animais da terra, do mar, do céu. Dominar não significa destruir, significa cuidar. Dominar, que eu estou no meu controle, eu posso cuidar. E aí foi interpretado de forma errada, estão destruindo tudo. Então já foi feito lá, a ordem já foi dada lá em Gênesis. Nós precisamos dominar, cuidar, zelar. E você vai falar no teu coração para Deus: Senhor, eu tenho zelado desta forma. O Senhor sabe, Ele vê, mas Ele quer que você coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido na palavra do Senhor. Por isso que na minha oração eu falei, nós vamos aprender mais uma porção na palavra do Senhor, e para colocar em prática. Não é simplesmente dizer assim, poxa, tudo foi bom, foi uma bênção, e depois, na segunda-feira acabou, esqueci. Não, é para colocar em prática. Como é que tem sido minha vida em família? Como é que tem sido o meu relacionamento? Tudo isso você vai colocar diante do Senhor. Como é que eu tenho me comportado em relação ao mundo, o evangelismo? Quantas oportunidades você recebe sentado no ônibus, ou no carro do Uber, ou do 99, ou na fila lá do mercado? Seja qual for a oportunidade que Deus tem te dado. O que você tem feito com isso? Então, os efeitos redentores dos cosmos e do cotidiano, o Senhor dá a graça dele, mas nós somos instrumentos para falar para essas pessoas. Então, que você possa estar recebendo essa palavra no seu coração,
colocando em prática, que seja mais um dia abençoado, em que possamos estar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Eu vou orar mais uma vez, que você possa estar assim também fechando seus olhos e meditando nisso tudo que aprendemos. Deus, eu quero te agradecer, porque cada vez que lemos a tua palavra, estudamos, primeiro percebemos, Senhor, o teu amor sobre as nossas vidas, sobre a terra. Depois vemos, Senhor, o teu cuidado, a tua provisão, tudo aquilo através do teu amor que o Senhor tem nos dado. A começar da tua graça, Pai, que não somos merecedores, somos imperfeitos, cheios de erros, mas mesmo assim o Senhor nos ama. E a partir do momento, Senhor, que confessamos a Ti como Salvador, o Senhor nos dá o Teu Espírito. Muito obrigada, Senhor, pelo Espírito Santo que vive dentro de um vaso de barro, cheio de defeitos, mas o Senhor mesmo assim nos honra. E nós queremos honrar a Ti também com o nosso corpo, Pai. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti em todas as coisas. E através dessa transformação, sermos testemunha viva, para que o mundo veja que realmente, através do Senhor, há solução para vidas serem restauradas, resgatadas, para o mundo ser transformado. E nós precisamos não abaixar nossa cabeça para os erros que temos visto e ouvido, mas levantar e fazer, Deus, aquilo que o Senhor disse ali na grande comissão de Mateus 28, de 18 a 20. Nós temos que ir, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo que o Senhor tem ordenado. E assim veremos vidas salvas e transformadas. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra maravilhosa, transformadora. Pedimos a sua bênção sobre as nossas vidas, os nossos lares, pela vida de cada irmão e irmã que nessa hora está ouvindo. Cada pessoa que talvez tenha de curiosidade, Senhor, acessado para também ouvir. Que chegue, Deus, no coração de cada um e haja transformação. É que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar meu carinho, meu beijinho para a classe Noemi, as meninas da Noemi, e em nome da Ana, a classe Dorcas, dizer que nós estamos com muita saudade e que também temos visto que o tempo tem passado rápido, né? Nós estamos em setembro, então já vamos estar juntos novamente nas nossas classes, estudando juntos a palavra, juntos no sentido, né, do mesmo ambiente. Então que você fique na paz do Senhor e guarde no seu coração tudo que você tem aprendido. Um beijo e até a próxima.